A graça e a paz, bom dia. Coisa boa, né? Poder a gente ter essa oportunidade. Eu montou um tempão sem treinar, resolvi treinar ontem, né? No aquecimento, eu torci o pé, rapaz. Uma queda engraçada, né? Falei, tá bom, mas a gente não vai desistir, não. Vamos caminhar, né? A gente tem que entender como Deus quer fazer alguma coisa, né? E os garotos ficaram, quando a gente era mais jovem, né? Treinava todos os dias. Eu passei muitos anos sem treinar. E toda vez que o mestre me viu na cidade, como é que é? Vamos voltar ou não vamos voltar? Vamos voltar ou não vamos voltar? E eu entendi que aquilo ali é uma ação até do próprio Deus para mim poder fazer alguma coisa, né? E assim a gente continua, então eu consegui rever de novo algumas faixas e falta pouco para chegar no objetivo, para minha satisfação, de completar aquilo que realmente eu ia fazer quando eu era garoto e por falta de tempo, de muitas coisas, eu não consegui fazer. E eu entendi que aquilo foi Deus. Eu estou aqui hoje louvando ao Senhor, vamos estar estudando, mas eu quero agradecer aqui, Deus estava falando no meu coração ali, a irmã Andora. Andora está lá, né? Irmã Andora, irmãos, quando eu voltei do campo missionário, eu fui missionário em Estrela d'Alva. E Estrela d'Alva tinha 1.500 moradores na cidade. Quando você entrava na cidade, você já saiu da cidade. 1.500 moradores. E eu fui abandonado no campo de Estrela d'Alva. Eu e mais 13 garotinhos com a família. Pois bem, eu voltei para Petrópolis. Andora e Walter e os filhos passavam na minha casa no Cremeria, pegava todos nós estávamos em uma pé para a igreja, levava até o Independência para a honra e glória do Senhor e voltava conosco. Gratidão. Amém? Vamos estar falando hoje sobre escatologia bíblica, sobre a segunda volta de Jesus. É um assunto que parece que as pessoas não estão muito preocupadas, né, irmãos? Parece que não vai acontecer, pastor Sidney. Mas eu estava um dia na rua Tereza, irmão Rulei, não me falha a memória, e estava dando assim na TV, os Estados Unidos acaba de ser atacado. Eu falei, os Estados Unidos sendo atacado? A maior potência do mundo? Sim, 11 de setembro estava sendo atacado. E eu parei na loja de um amigo, falei, rapaz, os Estados Unidos estão acabando de ser atacado. Ele falou, pô, Freitas, pelo amor de Deus, não viaja não, meu filho. Estados Unidos é a maior potência do mundo, está sendo atacado, meu cara. Ele ligou para casa e realmente estava acontecendo aquela situação que deixou desespero em todos nós. Pois bem, Jesus está voltando, Jesus está às portas e ele virá buscar a sua igreja. Você pode dizer amém? Amém. Eu sei que talvez você já ouviu falar assim, rapaz, está perdendo tempo, você está indo para a igreja de manhã, está indo de noite. Tem gente também que fala assim, não vou lá hoje, não, está chovendo, vai ter ninguém lá. Jesus já está voltando e deixou um povo fiel na terra. E eu quero abrir a Bíblia Sagrada com os irmãos, no texto de Mateus capítulo 24, versículo 31, depois Apocalipse 1 e 7, 24, irmãos, versículo 30 de Mateus, o Evangelho Sinóptico, diz assim a palavra do Senhor, glórias a Deus, 24 e 30, mesmo assentados, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E no Apocalipse, capítulo 1 e 7, ele nos diz,
Apocalipse 1, verso 7. E eis que vem como as nuvens, e todos os olhos o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Pai de amor e bondade, leão da tribo de Judá, me dê a tua fidelidade, Senhor, ao transpassar a tua palavra no nome de Jesus. Então nós estamos aguardando o Senhor, que vai vir, e os quatro cantos da terra vai ver ele. Amém, igreja? Nós colocamos aqui na exegese, Mateus 24, 30, Apocalipse 1, 7, descreve a volta de Jesus como um evento glorioso, visível a todas as nações, acompanhado pelo som de trombetas e pelos anjos reunidos, os eleitos em Apocalipse 1,7. João enfatiza que todos os olhos o verá, o Senhor vindo com as nuvens, o que aqueles que o rejeitaram lamentarão. Esse texto nos revela a certeza da segunda vinda de Cristo, a glória que acompanhará esse evento, trazendo tanto a esperança para os fiéis, quanto o julgamento para os que rejeitaram a salvação. Nós estamos falando de culto, de adoração ao Senhor, mas o mundo lá fora não ouve essa voz que nós estamos ouvindo. O mundo lá fora vai assim, ó. Aí o cara vai ficar, olha lá, a atração do mundo, irmãos, é quando está o hip hop ou outro som lá fora, mas para nós que servimos ao Senhor, nós estamos preocupados em ouvir a voz do Senhor, que já é outra voz, e é: te adoramos, te adoramos. Nós estamos sensíveis a essa voz, os salmos, e entendemos aí, irmãos, na introdução, a segunda vinda de Jesus é uma das grandes esperanças da fé cristã. É uma das grandes esperanças da fé cristã. Nós estamos aguardando a volta do Senhor. Como é que é isso, pastor Freitas? A gente olha lá no Facebook, quando acorda e fala: rapaz, irmão fulano passou, foi embora. Rapaz, que servo de Deus abençoado. Olha só, preciosa para o Senhor a morte dele. Por quê? Ele custou muito caro. E ele foi embora. E quando o camarada não é servo do Senhor, a gente fala: rapaz, partiu sem o Senhor. Foi embora sem o Senhor. Teve a oportunidade de ouvir a mensagem, mas não quis se entregar ao Senhor. E se for parente nosso, ainda nós ficamos mais ainda, triste ainda, porque ele ouviu a mensagem, mas ele não entendeu o projeto. Entendemos ainda, irmãos? Ela nos lembra que a história da humanidade não termina em caos, mas com a vitória definitiva de Cristo. Este evento glorioso nos chama a viver com expectativa, a prontidão. Vamos refletir sobre o que significa a segunda vinda de Jesus, como devemos nos preparar para esse dia. O pastor Sidney estava falando aqui, eu lembro com esse russo, há uns 20 anos atrás ou mais. Agora o pastor está um pouco mais gordinho, né? E a gente lá no Alto Dependência, num lugar chamado Cantão, irmãos, para fazer o ar livre, eu, ele e alguns outros irmãos, Monsanto, falando de Jesus, lá no Cantão. E algumas vezes na passeata da vitória do povo de Deus. E muitos outros têm feito esse caminho, preparando a volta do Messias, preparando o grandioso dia, que essa igreja, parede, vai ficar aqui,
e nós vamos subir para a glória do Senhor Jesus. Entendemos ainda, irmãos, a promessa da volta de Jesus. Desde o Antigo Testamento, a vinda do Messias em glória foi prometida. Em Atos 1, versículo 11, os anjos confirmam aos discípulos que Jesus voltará da mesma maneira como subiu ao céu. A segunda vinda não é apenas uma esperança, mas uma certeza fundamentada nas promessas de Deus. Ele vai voltar. E o poder financeiro não tem como comprar isso. Não, você não está entendendo. O poder do dinheiro, nada poderá. A única coisa que consegue chegar a isso é você reconhecer Jesus como Salvador, libertador e aceitá-lo pela fé. E nós teremos um corpo incorruptível de glória. Eu estou andando mancando? Não vai ter enfermidade. Vai ter um lugar maravilhoso. E entendemos ainda no tópico 2, como será a segunda vinda? A segunda vinda será um evento visível, glorioso, como descrito em Mateus 24, 30 a 31. Jesus virá com poder e glória, acompanhado por anjos, todos os olhos o verão. Não será um evento secreto, mas público, que trará alegria aos que esperam por ele, e temor aos que o rejeitaram, conforme Apocalipse 1, 7. Então, irmãos, vai ser um evento glorioso. E o que eu acho mais lindo aqui, ele não tem distinção de pessoas, de raça, nem de finança. Tem gente muito humilde, está esperando. Tem gente com poder financeiro também, está esperando. Ele virá buscar a sua igreja. Eu estava vendo aqui a apresentação do culto de missões. Muitas pessoas não estão entendendo, mas eles estão correndo para que isso aconteça. A minha e a sua finança está correndo para que isso aconteça. Aqueles que estão ligados estão correndo para que isso aconteça e todos sejam salvos, libertos. Por isso, quando eu passo perto do camarada que está na boca de fumo, querido, tudo bem? Paz. Quando Deus manda falar, eu falo. Um dia eu passei perto, falei, moço, geralmente eu não falo, mas quando Deus manda falar, eu falo. Por favor, escuta o que eu mando ao senhor. Jesus te ama. Ele tem um projeto para a sua vida. Abre seu coração e entregue sua vida para ele. Quem perdoa está te incomodando? Tá, meu filho? Aí eu fui embora, né, irmãos? Aí um dia eu estava numa igreja lá, o rapaz falou assim, para honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, eu encontrei com Jesus. E aquele moço que está ali, que falou para mim, eu nem sabia que eu tinha falado. Não lembrava. A gente precisa entender isso. Porque se a gente não entender isso, a gente se torna, pastor Sandro, um crente que é igual 007, né? Não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém. E tem pessoas que têm dificuldade de falar com as pessoas. A minha esposa, eu amo ela. Olha lá, que coisa linda. Só que ela tem dificuldade de falar com os outros. Ela não consegue, ela fica retraída. Mas é o jeitinho dela. Ela tem dificuldade. Para evangelizar, ela não tem dificuldade. Mas para falar com os outros, tem. Então, a gente tem que trabalhar essas áreas todas para entender o projeto. Entendemos aí no tópico 3, a segunda vinda como um chamado à prontidão. Irmão, prontidão. Ligado.
apercebido. Se não me falha a memória, nosso irmão Rolê foi federal, né? Polícia Federal, rodoviário. A prontidão. Carro da vida em opa! Para aquele lá. Oh, aquele ali. Prontidão, irmãos. A volta de Jesus já está tudo confirmando que ele está vindo. Eu fiquei horrorizado agora no Facebook, que está aparecendo para todo mundo, que apareceu uma senhora nos Estados Unidos, dizendo que é de um país que não existe. Alguém viu isso aí, irmãos? Aí isso é fake, pastor. A mulher sumiu. O que está acontecendo? Nós estamos de prontidão, porque Jesus está às portas. Ele vem buscar a sua igreja. Ei, não é contra o Caraxê, não. Ele vem buscar mesmo a sua igreja. Por isso nós estamos aqui. Por isso você saiu de casa. Por isso que você veio adorar. Ele vem buscar a sua igreja. Maravilha. Jesus nos chama a estarmos vigilantes, preparados para a sua volta. Em Mateus 42, 24, somos advertidos a viver com sobriedade, expectativa, pois ninguém sabe o dia nem a hora. A esperar pelo retorno de Cristo deve nos motivar a viver uma vida santa, comprometida com o reino de Deus. O pastor Santo tem sido usado direto para falar sobre a oração. A oração, irmãos, vai estreitar a gente, vai deixar a gente numa posição que quando alguém nos ofende, a gente... Tranquilo, Senhor. O Senhor já sofreu isso aí. Tranquilo. Você está debaixo da oração. E você está então pronto para ouvir a voz do Senhor. Ei, pronto, com a sensibilidade. Porque a oração vai fazer isso. Prontidão e vigilância. Amém? Você chega lá naquela festa, né, irmão? A pessoa te convida para ir na festa dele. Aí, se a pessoa é ímpio, ele bota louvor, não está vindo o irmão. O irmão está vindo aqui, bota louvor porque ele é crente. Não é assim que eles fazem, irmão? Aí ele bota o louvor, você chega lá, né? Aí você vai lá, está o louvor na casa do ímpio, não é verdade, irmão? Aí você chega lá, está tudo bonitinho, só refrigerante, não é isso, irmão? Você chega lá, irmão, está o pancadão rolando. Aí você fica assim, que é isso, rapaz? É, cervejada cantando. E quando você faz na sua casa? Aqui ninguém faz isso, graças a Deus. Nós estamos esperando a volta de Jesus. Aí você vai falar assim, eu vou comprar cervejinha, porque está vindo meu irmãozinho aí, e ele gosta da cervejinha, ele gosta da mão. Você faz isso? Então temos que vigiar, porque nós estamos esperando a volta de Jesus. Lá na minha casa, eu estou esperando a volta de Jesus. Amém? Tem um lugar que eu fui, irmão. Chegou lá, era um noivado. Aí eu estou vendo a noiva assim. Eu falei, sonho de Jesus, mano. Eu falei, mas eu sou da igreja. Sim, sou eu. Eu saí de lá, irmão. Olha que eu não sou muito de ficar, irmão, eu horrorizado, não. Eu fiquei apavorado naquele lugar lá. A menina estava dançando até o chão. Falei, sangue do cordeiro. O que está acontecendo? Nós estamos esperando, irmãos, a volta do Messias. A qualquer momento ele virá. Aleluia. Cristo deve nos motivar a viver uma vida santa. Conclusão. A segunda vida de Jesus será um clímax de história, quando ele virá em glória para reinar sobre todas as coisas. Esse evento nos traz esperança, pois sabemos que Deus cumprirá a sua promessa e estabelecerá o seu reino eterno. Amém? E eu preparei um pouquinho aqui também, irmãos, para entendermos um pouco
sobre o caminho estreito. É tremendo isso aqui, tá? Só vou complementar aqui, irmãos. O caminho estreito da salvação é um compromisso. Mateus 7, 13, 14, Lucas 9, 13. Nós colocamos assim, em Mateus 7, 13, 14. Jesus descreve o caminho estreito que leva à vida e o caminho largo que conduz à destruição, destacando que poucos escolhem o caminho estreito. Em Lucas 9, 23, ele convida os seus seguidores a tomarem a sua cruz diariamente e segui-lo, enfatizando o compromisso necessário para caminhar com Deus. Esses textos mostram que a salvação não é apenas uma decisão momentânea, mas um compromisso contínuo de seguir a Cristo. Aí pensa comigo, estou lá na Petrobras, órgão do governo, dentro de um tanque para trabalhar, a pintura. Aí o garoto falou assim, não, eu vou acender a droga aqui. Aí o outro falou assim, olha o pastor aí, rapaz, o pastor está aí. Aí eu olhei aquele padre, irmão, não estava acreditando, dentro de um tanque, num navio. E o garoto foi lá, me perdoa, pastor, mas eu não estou aguentando. Continua vendo aí, eu não posso ficar nessa aí. O caminho é estreito, irmãos. Você vai ter oportunidade de pecar. Você vai ter oportunidade de sair fora da rota. Você vai ter convite para sair fora da rota. Mas é necessário eu e você resistir, porque nós estamos aguardando uma volta de Jesus. Nós estamos esperando ele voltar. E aquele quadro aconteceu várias vezes. Um dia me convidaram, pastor, vamos dar uma volta aí em Vitória. Falei, rapaz, eu não bebo, então eu não posso ir. Não, pastor, só vai tomando refrigerante e a gente vai tomando um negocinho. Falei, não vai dar certo isso não. Não, vamos lá. Então tá bom, vamos lá em Vitória, irmãos. Daqui a pouco os garotos estavam assim, querendo brigar com o outro, rapaz, calma aí, eu sobe. Eu tive muita oportunidade, mas nós temos que ter o temor, porque nós vamos morar nas mansões celestiais. Você tem a oportunidade de pecar, mas se você tem um compromisso, irmão, no caminho estreito com o Senhor, você vai caminhar com Ele. Entendemos ainda, irmãos? Aleluias. Muitas pessoas desejam o benefício da salvação, sem o compromisso de uma vida transformada. Jesus, no entanto, nos ensina que a salvação é um caminho estreito, que exige renúncia, fé, obediência. Vamos refletir sobre o que significa caminhar pelo caminho estreito, como se esse compromisso nos conduz à vida eterna. Primeiro tópico, o contraste entre o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é atraente, porque não exige mudança ou sacrifício. Mateus 7,13. Irmão, caminho largo, irmão. Aonde você chega, o cara chega. Beleza? Agora a gente chega, irmãos, olha o ambiente, servo de Deus, fala, rapaz, aqui tá meio complicado. Esse ambiente não dá, não. Estava eu e minha esposa numa situação lá, ela falou, Frei, esse negócio aqui está bem difícil. Eu falei, realmente está meio complicado. Não levou muito tempo para a pessoa desviar não, irmãos. Desvia fácil. Porque abriu a porta. Mas onde você está, irmão? Irmão, são vários lugares. Você pode estar numa reunião, pode estar na faculdade, em qualquer lugar. Que seja alto escalão ou baixo escalão, você vai ter oportunidade, mas você tem a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. E aí, irmão, tu vai querer? Não, muito obrigado, irmão. Aí quando despertou a segunda vez, vai querer não, irmão? Eu falei, irmão, já sou dois de natureza, já sou louco de natureza, você quer que eu vou lhe parabenizar ali? Eu vou lá e grito. Aí o cara vê que já está assim, quem foi, né? Aí fala, deixa quieto.
Deixa ele, que ele não é muito bom, não. Se tu não ficar assim, irmão, tu acaba indo. Aí é complicado, né? É igual você olha esse moço aqui, ó, cabelinho branco ali, ó. Olha, cabelinho branquinho. Se não é preta, já de Kung Fu, varão, é marrom. Olha assim, né? Senhorzinho, né? Ali, ó. Senhorzinho. É pra lá, senhorzinho. Eu, hein? Meu amigo. Vejamos aí, irmãos, para encerrar. Jesus alerta que ele conduz. Vejamos aí o caminho largo, atraente, porque não exige mudança ou sacrifício. Em Mateus 7,13, Jesus alerta que ele conduz à destruição. O caminho estreito, por outro lado, é desafiador, mas leva à vida eterna. Escolher o caminho estreito significa rejeitar os valores deste mundo, seguir os princípios de Deus. Temos isso nos envolva, amém? Tópico 2, o compromisso de seguir a Cristo. Em Lucas 9:23, Jesus chama seus discípulos a tomarem a sua cruz diariamente. Isso significa negar a si mesmo, abandonar o pecado, colocar Cristo no centro das nossas vidas e salvação. Não é apenas uma declaração de fé, mas um compromisso de viver como os discípulos de Jesus, obedecendo a salvação, permanecendo fiel, como descrito em João 8:31. Amém? Para encerrar, irmãos, eu trabalhei na Bicalho. Você conhece a Bicalho aqui? Quem conhece? Rio de Janeiro, Bicalho, conhece? Amém. Varão lá, eu vou falar entre linhas, tá? E ele vai entender o que eu estou falando. Eu trabalhei no pivô do pecado. Você passar pela rua assim, as pessoas te convidar. Só que você tem que saber onde você está e qual é a identidade que está dentro de você. Caminho estreito. Amém? Nós estamos indo morar nos céus. Coisa linda, né, irmãos? Maravilha. Ter casa boa, carro bom. E ter dinheiro, cartão. Maravilha. Mas lá nós não vamos precisar nada disso aí. Nós precisamos usar aqui. Então, irmãos, abre o seu coração. Entenda que Jesus está voltando. E Ele tem pressa em nos usar. A gente acertar nossas arestas. Mudar a nossa vida. Eu tenho um time nervoso. Calma aí, irmão. Melhora isso aí. Eu não... Calma, irmão. Melhora, porque você está indo para as mansões celestiais. Aí essa vida tem que mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser transformados pelo poder de Deus. Eu fui com o pastor Sidney, ele foi pregar numa igreja. O homem lá era policial bravo, não é bravo. O camarada, irmão, ficou cego dentro do quarto. Cego. Não podia ver claridade. Jesus chama bravo, chama manso. Jesus chama quem Ele quiser, porque Ele é o dono dessa obra maravilhosa. Vamos entender que Jesus está voltando, está à porta, e nós louvamos ao Senhor, porque nós estamos aqui dentro do aprisco, pastor. Pronto, a escola dominical está corrigindo a gente, mostrando para a gente, olha, entra por esse caminho, toma posição. Se você não mudou ainda, muda a sua história, muda a sua vida, porque Jesus está voltando. Amém? Eu posso estar indo agora ali de carro, e de repente você fala, poxa, o pastor pregou aqui, aconteceu um acidente ali, ele morreu. Beleza? Para nós, irmão, que servimos ao Senhor, é bênção. Para a gente que serve ao Senhor, é bênção. Jesus volta a todo momento. Chegou amanhã de manhã, o irmão fulano não acordou. Pula.
Senhor recolheu. Aí você fala assim, pastor, tu está viajando, pastor? Mas é verdade, irmão. Jesus está voltando. E nós precisamos saber para onde que nós estamos indo. Amém, amém ou amém? Eu sei para onde estou indo. Você sabe para onde você está indo. Então, amados, que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Quero agradecer ao pastor Sidney, de uma forma muito especial, a igreja, a direção da igreja, pela oportunidade de estar mais uma vez usando essa tribuna para falar do amor de Cristo. E eu sou muito grato a Jesus Cristo pela salvação. Talvez vocês não sabem, nós às vezes não testemunha, né? Mas eu bebia de 1 a 2 garrafas de cachaça por dia. Você imagina? O cara beber 2 garrafas de cachaça por dia, irmão? Que desordem que é. O cara já é meio maluco, né, irmão? Para a glória de Deus. Agora, servindo ao Senhor. Agora tu imagina bebendo 2 garrafas de cachaça por dia. Aí Jesus vai lá e fala assim, eu te quero! Eu te quero, cara. Vem para mim. Mas eu sou uma ovelha negra. Não importa. Mas eu quero você, cara. Vem. Por isso que o evangelho, irmãos, é uma dinâmica tremenda. E é por isso, irmãos, que eu não estou preso em pentecostalismo. Eu estou preso em Cristo Jesus, amém? Porque Ele faz. Ele faz. Ele faz do jeito dele, como Ele quer, na hora que Ele quer. Irmãos, Jesus transforma o mais vil pecador. Eu quero encerrar dizendo, já falei aqui 2 vezes, fala de novo. O cara da capoeira já venceu o nosso mundo, pastor. Ele tinha lá, salva Jesus, liberta esse homem. O cara ficava cheio de bolinho. Irmão, não ficava ninguém na rua, só que era bom de briga, né? Olha a independência. Vamos orar por eles. Vendia bala na rua Tereza. Ele hoje é advogado, né? Pastor César, amém? Nós louvamos ao Senhor por isso, porque a igreja está viva, a igreja é poderosa, a igreja é tremenda, e a igreja continua ainda libertando almas. Pastor, muito obrigado.